senão por mim. Volta só um minutinho aí, João capítulo 10, versículo 10, existe um outro caminho, mas não, esse não é caminho, esse não é o caminho. A Bíblia diz assim: o ladrão não vem senão, repete comigo, roubar, matar e destruir. Aqui o Senhor quer dizer assim, ó, Satanás ele só tem um propósito: matar, roubar e destruir, tanto as nossas vidas como a vida da nossa família. Esse é o projeto desde o princípio que ele caiu. Obrigado, irmã Marlene, muito obrigado. Eu falei para ela assim: traga bastante guardanapo para não manchar o caixão do homem, né? Deixa eu até encher aqui de novo aqui, ó. Mas então, queridos, esse é os dois versículos. Curva sua cabeça agora, por favor. Pai, mais uma vez queremos entrar na sua presença, dizer: Senhor Jesus, muito obrigado. Essas palavras não foi o apóstolo, não foi ninguém, foi o Senhor que disse a nós, ao nosso coração. O Senhor é o único caminho, o caminho que vai nos levar a morar com o Senhor. Mas também tem aquele camarada que vem tentar nos roubar, destruir de todas as formas. Que nessa noite o Senhor fala com cada coração e cada mente de maneira específica, como o Senhor falou comigo. Que o seu Espírito Santo nos revela essa palavra em nome de Jesus. Amém. Mas também o próprio Jesus, queridos, palavras do Ronaldo agora, diz assim, ó, quando João 10:10 diz, ó, toma cuidado com esse sujeito, com esse camarada aí, o nome dele é Satanás, aonde que hoje em dia poucas igrejas têm pregado sobre o caminho, sobre a vida eterna, sobre o único e suficiente Salvador. Porque vocês me conhecem, que são dessa casa me conhecem também, que eu sou um camarada que gosto de falar sobre motivação, né? Que nós temos que vencer, trabalhar, que isso é bom, isso faz parte, porque nós nascemos para crescer. Eu se referi aqui, Mateus também, se não me falhe a memória, não sei se é 13:23 ou 23:13, que a semente, uns vão colher 30, 60 e o outro 100. Então há diferença de pessoas que vão receber algo mais, outro menos. É conforme o nosso coração. Conforme o nosso coração. Vocês sabem que eu sou o agente motivador sobre isso. Mas o Espírito Santo trouxe há mais de 30 dias. A minha esposa diz assim: mas será que você tem certeza que você quer pregar com isso? Eu falei: não, eu preciso. Porque às vezes, se as minhas palavras não ficar bem claro, mas pelo menos a encenação vai ficar bem clara, né, queridos? E o meu pastor Josias falou: não, cara, isso mesmo, realmente, pode pregar, não tem problema não, pode pregar, né? Então, eu quero dizer para você que não foi ninguém, não foi o discipulador, não foi o pastor, não foi o padre, não foi o seu colega, o seu amigo, foi o próprio Jesus de Nazaré que disse essas palavras para nós. Olha, meu filho, o melhor caminho sou eu, é a cruz. E nessa noite eu pergunto a você, você às vezes que já fez a escolha, você que ainda não fez, você que ainda fala: não, eu estou indo, estou experimentando, vendo com qual igreja eu vou ficar, né? Porque eu sou um cara alinhado, diferenciado, estou avaliando aí qual a igreja vai me servir. Eu quero dizer para você que a placa de igreja, infelizmente, não vai te servir em momento algum. Qualquer igreja que você for vai ter falhas, vai ter pessoas, seres humanos que são falhos. O único camarada que não falhou é o que é o caminho. Esse não falhou. E nessa noite eu te pergunto: qual o caminho você escolhe? O caminho da vida ou o caminho da morte? Você sabia que eu e você, nós temos toda a autoridade
em escolher quais, eu vou usar esses quais, mas não existe o outro, né? Porque só existe um. Qual caminho você quer escolher para você morar? Você tem pensado todos os dias nisso? Você tem parado para analisar? Existe um cântico, os mais antigos conhecem, que diz assim: amanhã pode ser muito tarde, até para quem diz que é crente. Mas o que o mais me fascina no Evangelho, foi isso que me deixou doido, impactado, isso que me deixou maluco, é que o Evangelho não tem pressão. Jesus não nos pressiona. Às vezes você pode achar que o pastor te pressiona, que o seu líder te pressiona, mas Jesus não te pressiona, porque a escolha é sua, a escolha é minha, aonde nós queremos morar na eternidade. Aonde esses dias o amor de muito tem se esfriado, como diz a palavra do Senhor. Canseira, trabalho, fadiga, tecnologia, compromissos, e às vezes nós temos vindo se alimentar da palavra de Deus somente no domingo. O que eu tenho visto, irmãos, pessoas que não lê a Bíblia, que não lê o manual, e que não prega mais o caminho, não fala mais para as pessoas o caminho, porque tem vergonha, porque já está fora de moda, todo mundo está ouvindo sobre Jesus, para que eu vou pregar sobre o caminho? Não preciso pregar, isso não é obrigação minha, é obrigação do pastor Josias, do pastor Adriano, do pastor Antônio, é a obrigação deles. Aliás, eles não fazem nada, então é obrigação deles. Não é assim que muitas vezes nós pensamos? Jogamos a responsabilidade para outro, mas essa responsabilidade é minha e sua, é de todo ser que desce as águas como minha mãe desceu, que confessa a Ele como único e suficiente Salvador. Eu gostaria que você lê comigo, essas palavras me impressionam. Foi isso que me motivou mais eu fazer essa encenação. As palavras do filho de Davi, o grande Salomão. Eclesiastes capítulo 7, versículo 12. Você que está anotando, diz assim: é melhor ir à casa onde há luto do que uma casa onde há banquete, porque naquela está o fim de todos os homens. Aleluia. E os vivos que tomem considerações, que tomem postura, que tomem cuidado. É sério, queridos. Eu falo às vezes aqui um gesto de brincadeira, mas é sério. É sério. Não há espanto nessa cena, é verdade, há verdade, porque o dia que você vai em qualquer velório, você reflete: será que amanhã posso ser eu estar ali? E como anda o seu relacionamento com o Salvador? Como anda o seu relacionamento com a cruz? Como anda? Anda 6 dias mais ou menos e no domingo bom? Ou como anda? Hoje em dia, o que mais nós estamos passando é por pessoas sobrecarregadas, pessoas até fazendo o corpo mole para trabalhar na obra do Senhor, porque hoje tudo nós achamos que tem que ser remunerado, nós temos que ganhar para fazer algo, como se fosse
algo em troca. Mas o Evangelho não é passatempo. Jesus não é passatempo. Se você tem passado o tempo com Jesus como um filho distante, como eu disse a vocês, eu nunca conheci meu pai. Ele faleceu, eu só conhecia de ouvir falar e sabia que tinha um pai. Muitos até reconhecem Jesus como pai, mas não tem um relacionamento com Ele. Romanos, você não precisa abrir, nos capítulos 10 e 11, o próprio Deus fala com os judeus a respeito de eles rejeitarem a justiça de Deus, e Deus fala sobre o futuro deles. Muito de nós ouvimos domingo após domingos a mensagem de motivação, de ganhar almas, de saquear o inferno e povoar o céu, mas isso não tem ocorrido na nossa vida. Isso não tem ocorrido. Mas nessa noite eu gostaria de salientar, inculcar, que o diabo, ele quer acabar com a sua vida e com a sua família. Esse é o propósito dele, esse é o projeto dele. Jesus falou isso de novo. Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14, diz assim: entrar pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçosa o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela, e muitos são os que entram por ela. E estreita é a porta, e apertada é o caminho que leva à vida, e poucos a encontram. Ah, querido, que palavra forte. Essa porta que o nosso adversário nos proporciona, ela é espaçosa. Você não precisa nem passar caminhando, você pode passar deitando. Ou aliás, você só precisa continuar da forma que você está, sem ganhar nenhuma alma, nem orar nem pela sua família, porque oração de 5 minutos, 2 minutos não é oração. Desculpe eu falar isso para você, mas eu aprendi isso. Quanto mais tempo de relacionamento com pais, com pai e filho, mãe e filha, mais relacionamento, mais conhecimento, sabe dos desejos, sabe aonde que o filho fala: mãe, eu estou pendendo para isso. Isso é tudo no relacionamento, e assim é a nossa vida com Deus, essa é a nossa vida com Jesus. Olha, amado, Jesus diz assim: tudo está favorável para o diabo, porque a porta é larga, é fácil de passar, tudo está favorável para ele, e o camarada não desiste. Olha, querido, nós estávamos falando hoje no pós-encontro, eu acho que uma das certezas mais fortes que tem Jesus, o nosso mestre, 40 dias e 40 noites de jejum e oração, e depois o que aconteceu? O diabo foi lá, oferecer para ele a porta larga, os banquetes. O diabo foi lá, após 40 dias e 40 noites. Não, é porque ele era Deus, é porque ele tinha que passar por isso. É? Se ele disse que eu e você, nós vamos fazer obras maiores do que ele fez, é só nós estudarmos os muçulmanos que nós vamos ficar falando, rapaz, nós não somos crentes nem aqui e nem na China.
Isso é uma triste realidade. Um dia eu procurei um dos meus pastores e disse assim: pastor, eu queria compartilhar algo com o senhor. Eu estou cansado. Célula, estão querendo me jogar já para tal de líder de setor, fazendo seminário, envolvido na igreja, todos os eventos envolvidos. Eu queria dar uma parada. Aí eu coloquei a família no lugar. Aí eu falei assim: eu preciso ter um tempo com a minha família. Sabe, querido, passou 15 dias, eu não tirei tempo coisa nenhuma com a minha família. Eu não fiz nenhuma atividade com meu filho. Eu continuei dormindo no mesmo horário. E quanto de nós? Essa é uma das formas que o diabo tenta nos paralisar. Ele queria me paralisar. E eu comecei a orar com a minha esposa, e essa foi a palavra de revelação: o diabo quer te paralisar. Ele não quer que você fale de Jesus, ele não quer que você testemunha, ele não quer que você faça nada, ele quer que sempre você esteja cansado, ele quer que sempre você esteja sobrecarregado. Mas, querido, se o fardo dele é leve, por quê? Aí eu voltei lá e falei: pastor, cara, desculpa, eu vou continuar. Sabe, irmãos, aí veio suando os versículos, né? Aí eu pensei até o argumento, falei: não, eu tenho que cuidar da minha empresa. Aí o salmista diz assim: os seus filhos, o Senhor até quanto dorme, cuida dos detalhes, mínimos detalhes. Por isso que nós temos que ler a Bíblia, a palavra do Senhor, porque o dia que o diabo tentar nos paralisar, essa palavra vai fazer eu e você se levantar de novo. Mas o nosso Deus é lindo, esse Deus é lindo. Pensa, um Deus lindo é esse. Os teólogos, estudiosos, falam que existe um capítulo onde tem um versículo que é sobre todos os versículos. Está lá em João 3,16. É o texto áureo. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Essa tradução NVI. Ele amou tanto, querido, tanto, que ele se entregou no madeiro, por minha, por sua, pela nossa família. Eu fui a primeira pessoa a aceitar Jesus na minha casa. Tenho um irmão, que é o mais velho um pouquinho do que eu. Toda a família já aceitou Jesus. Agora minha mãe, tem alguns ainda. Mas a minha oração, sabe qual era, irmãos? Eu vou falar aqui para vocês: Senhor Jesus, dá oportunidade para minha mãe. Alguém lá no hospital, antes dela falecer, batizar ela com um copo d'água, porque precisa ser batizado, irmãos. O nosso espírito, nem que seja no último dia, tem que passar a água na nossa cabeça, no nosso rosto. É ela que nos purifica. É Ele que nos purifica de todo pecado. É Ele. Meu irmão, não creia em outro nome. Não creia em Maria, José, Joana, Pedro, nem o Neymar. É Jesus de Nazaré. É Jesus. Atos capítulo 4, versículo 12.
Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devemos ser salvos. Não existe, não tem. Vocês testemunharam uma senhora aqui, muitos anos também, ela esteve aqui na nossa igreja, católica. Ela disse: meu filho está chegando, parece o fim da minha vida, e eu não consigo mais. As pessoas falam: você tem que adorar fulano, Beltrano, mas eu não consigo mais agora. Eu fiquei cega e falei: Jesus, o Senhor tem o poder, através desse médico, de usar a mão dele, me operar e eu voltar a enxergar. Deus trabalha de forma diferente. Por isso que eu e você não precisamos ter medo de falar do Evangelho, falar de Cristo, porque não é a sua sabedoria, é o Espírito Santo, é Ele que está do seu lado. Se você tiver comunhão com o Senhor, Ele vai estar do seu lado. Basta apenas uma atitude sua, uma ousadia sua, em falar do amor do Senhor. 1 Timóteo 2, capítulos 5 e 6 diz assim: pois só há um Deus, e um só mediador entre Deus e o homem Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo como resgatador por todos nós. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Não há outro nome, não existe. Esse Jesus é que deixou para nós a ligação dessa morte, a vida eterna. Mas nós precisamos passar por essa cruz, nós precisamos confessar essa cruz, nós precisamos dizer: Jesus, eu aceito. Certo dia, um dos irmãos meus diz assim: ué, mas você quer dizer que eu não tenho Deus? Não, eu falei: não falei isso. Todos nós conhecemos Deus, todos nós aqui no Brasil já ouviu falar de Jesus, mas existe uma diferença entre filho e o filho que não obedece. Vocês que são pais sabem a diferença. Eu disse para ele assim, falei: Espírito Santo, agora é o Senhor. Aí na hora veio assim, o Luca estava aqui do meu lado, falei: ó, tá vendo o Luca aqui? Você ama o Luca? Amo, vixe, demais, me expressou lá do jeito dele, demais, não quer nada de mal acontece com ele e tal. Eu falei: então, mas você não tem responsabilidade de dar comida, teto, roupa lavada para ele. Responsabilidade é minha de pai. É assim o nosso Deus. Muitas pessoas conhecem, mas não tem Ele, um pai verdadeiro. A vida inteira eu ouvi uma frase que é pura verdade. Um dos primeiros discipuladores meu que cuidou de mim, pastor Manuel: Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. É simples, o Evangelho é simples. Mas como eu faço para aceitar esse Jesus? Como eu faço para viver uma vida de relacionamento com Jesus? Como eu faço para ter uma nova vida com Jesus? 1 João capítulo 1 versículo 9 diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça, de toda incredulidade que nós tínhamos. Eu com a minha mãe já andamos em lugares terríveis que eu não posso mencionar aqui para vocês, lugares macabros, mas o Senhor nos resgatou, e não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Eu posso ouvir pelo menos um amém, igreja? Não há, não importa, não importa. Tem que confessar, tem que falar.
Não precisa ter timidez. Tem que anunciar: eu sou de Cristo, eu sou crente mesmo. Pode usar crente, né? Que as pessoas, tem uns que falam assim, crente até o diabo é. Não, você pode falar que você é crente mesmo. E não como você é crente, como a sua atitude mostra que você é um crente verdadeiro, um cristão verdadeiro. Não se preocupe. Lembra, Jesus não agradou todo mundo. Tem pessoas que também não vai agradar. Mas fale desse amor, fale dessa salvação. E com isso, após confessarmos, vai chegar um dia que eu e você, se não for aqui nessa igreja, vai ser em qualquer outra igreja, ou na onde que seja, só se você sumir, mas nós vamos deitar nesse caixão. A nossa matéria vai deitar nesse caixão. Vai chegar esse dia. Não sabemos se amanhã, mês que vem, 10 anos, 20 anos, 30 anos, mas vai chegar um dia. Hebreus mais uma vez fala conosco, Hebreus 9, versículo 27. Da mesma forma como um homem está destinado a morrer uma só vez, depois disso há de enfrentar o juízo. Sabemos de tudo isso, mas temos levado uma vida de brincadeira, uma vida de esconde-esconde. Vindo essa realidade, e não vai demorar, querido, não vai demorar. Há poucos dias eu estava querendo completar 18 anos. Os homens sabem que como um desejo de completar 18 anos, não sei para quê, né? Aquele desejo, para mostrar que é macho, que a barba está saindo, né? Que já tem responsabilidade, que pode comprar fiado, né? E já passaram o tempo. E aí, meu irmão, eu e você, nós temos que ter a certeza, a convicção, como 2 mais 2 é 4, dizer, não importa o que vai acontecer comigo, não importa. Por isso que esses camaradas, quando são pegos, para ser martirizados, eles sorriem, são apedrejados, naqueles países de perseguição, doa sua vida, porque eles não se importam mais com essa matéria, porque isso aqui é passageiro. Filipenses capítulo 4, versículo 3, você tem que ter a certeza que o seu nome vai estar no livro da vida. Sim, eu peço a você, leal companheiro de jugo, que os ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do Evangelho. Evangelho é transformação de vida. O cara só se transforma de vida através do Evangelho. Não existe outro. O cara só sai do mundo das drogas através do Evangelho, Jesus Cristo. O cara só deixa da pornografia através de Jesus Cristo. O cara só deixa do adultério através de Jesus Cristo. O cara só deixa de ser aquele mentiroso através de Jesus Cristo. Com Clemente e meus demais cooperadores, avise eles, os seus nomes estão no livro da vida, porque vai chegar um dia que todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar que Jesus é o Senhor, que o Jesus é o Senhor. Cadê o Lucas do louvor? Jesus é o Senhor. Mas como o Evangelho é uma escolha, Paulo disse isso a nós, eu queria dizer para você o que João disse também.
João, Apocalipse capítulo 20, versículo 15, diz assim a palavra do Senhor: aqueles cujos nomes não forem encontrados escritos no livro da vida, vão para o céu. Dá até um temor, querido, quando nós conhecemos a palavra do Senhor, em falar esse restante desse versículo. Dá até um temor. É temor no coração da gente. Vão ser lançados no fogo. Por isso, Satanás faz como tudo, porque ele já está determinado. Então, meu irmão, quanto maior número de pessoas ele levar com ele, é lucro. Mas eu creio que você, como eu, o dia que nós partimos desse mundo, gostaria que você se colocasse de pé, fechasse o seu olho. Imagina aí o dia que você, pode imaginar, querido, porque vai acontecer. Você não é o Superman. Vai acontecer o dia que nós vamos partir desse mundo, e aí nós vamos encontrar Paulo, João, Pedro e outros. Nós vamos dizer para ele assim: ô camarada, muito obrigado que vocês deixaram para nós a palavra do nosso Rei, a palavra do nosso Salvador, e nós podemos escolher. Eu escolhi viver a vida, eu escolhi viver a vida. E nessa noite eu pergunto você: qual é a sua escolha? Qual é a sua escolha? Qual caminho você tem escolhido? Qual caminho você tem escolhido? Nessa noite eu gostaria de fazer um convite a você. Não quero fazer um apelo emocionante, porque eu sei que o Senhor já falou com cada um de vocês. Eu não mereço. Olha só essa canção. Tua misericórdia. Nós não merecemos. Mas tu. Você que porventura também está afastado do o caminho, que só existe o caminho, eu gostaria de convidar você a vir aqui receber uma oração.